Entre o brilho, o abismo e a tentativa de permanecer de pé, ele foi o galã mais desejado do Brasil, o rosto mais estampado em revistas, o talento celebrado por críticos e, ao mesmo tempo, o homem que o país aprendeu a julgar sem piedade. Esta não é apenas a história de um ator, é a história de um ídolo que caiu em público e tentou sobreviver aos próprios escombros. Brasil, anos 90. A televisão era soberana. A Globo moldava sonhos, ditava padrões, criava deuses domésticos que entravam na casa de milhões de brasileiros todas as noites. Ser protagonista não era apenas atuar, era virar símbolo, era carregar expectativas irreais. Era sorrir mesmo quando tudo desmoronava por dentro. Foi nesse cenário que Fábio Assunção surgiu, bonito demais para passar despercebido, talentoso demais para ser ignorado, intenso demais para caber em rótulos. O público via o galã, a indústria via um produto valioso, mas poucos enxergavam o homem por trás do personagem, e talvez ali a prisão já estivesse sendo construída. Fábio Assunção não chegou devagar, ele explodiu. Novelas de sucesso, personagens complexos, câmeras que o amavam, diretores que confiavam, fãs que idolatravam. O galã tinha algo diferente, um olhar inquieto, uma intensidade quase desconfortável, uma entrega que transbordava a tela. Nos bastidores o ritmo era brutal, gravações exaustivas, noites longas, festas, excessos, aplausos intermináveis. Quando a fama chega cedo demais, ela não pede licença, ela invade, ela ocupa tudo. E em silêncio começa a cobrar um preço. Ninguém percebeu quando o desgaste virou fuga, quando a pressão virou anestesia, quando o talento começou a dividir espaço com o caos. Mas o conflito já estava lá, apenas esperando o momento de emergir. Por trás das luzes existia um vazio difícil de explicar. A cobrança para ser perfeito, a obrigação de nunca falhar, o medo constante de decepcionar milhões. A dependência química não chegou como espetáculo, chegou como refúgio, como tentativa de silenciar pensamentos, de desligar a mente por algumas horas. Nada foi glamouroso, nada foi bonito. Havia culpa, havia vergonha, havia recaídas que ninguém via, até que passaram a ser impossíveis de esconder. Os rumores cresceram, as manchetes começaram a mudar de tom, o galã começou a virar problema, e quando a indústria deixa de proteger, ela expõe. Então veio o que ninguém consegue controlar, o colapso em praça pública, prisões, ocorrências policiais, manchetes agressivas, programas sensacionalistas e memes. O Brasil assistiu tudo em tempo real, não era mais o ator talentoso, era o escândalo da vez, o erro humano transformado em entretenimento. Cada deslize era repetido, amplificado e ridicularizado. O contraste era cruel. O mesmo rosto que protagonizou histórias de amor agora estampava páginas policiais. E enquanto o país julgava, o homem por trás da fama desmoronava. A internet não perdoa, a mídia não esquece, o público raramente tenta entender. Houve quem risse, houve quem apontasse, poucos perguntaram como alguém chega a este ponto. O sofrimento virou espetáculo, a dor virou clique, a queda virou audiência. E talvez a pergunta mais dura seja essa: até onde vai a responsabilidade individual? E onde começa a crueldade coletiva? Porque ninguém cai sozinho, mas poucos se levantam com ajuda, e Fábio estava cada vez mais sozinho. Existe um momento em que não há mais escolhas. Ou você enfrenta seus demônios, ou eles vencem. O ponto de virada não foi bonito, não foi inspirador, foi doloroso. Tratamentos, internações, recaídas, vergonha pública, silêncio. A recuperação não seguiu uma linha reta. Ela tropeçou, caiu e recomeçou. Encarar a própria fragilidade é brutal. Admitir que precisa de ajuda é humilhante para quem sempre foi colocado como exemplo. Mas ali, longe das câmeras, começava uma reconstrução real, lenta, imperfeita e humana. Quando Fábio Assunção voltou, ele não era o mesmo, e talvez nunca mais fosse. Os papéis mudaram, o olhar mudou,
as entrevistas ficaram mais honestas, menos defesa, menos máscaras, havia maturidade, cicatrizes visíveis, uma consciência maior do próprio limite. O público também mudou. Alguns perdoaram, outros nunca esqueceram, mas ele seguiu, não para provar algo ao Brasil, mas para tentar permanecer inteiro. Fábio Assunção não é uma história de redenção perfeita, não é conto de fadas, não é exemplo simples. É uma história cheia de falhas, de erros públicos, de tentativas privadas de sobreviver. Talvez o maior papel de Fábio Assunção nunca tenha sido na televisão. Talvez tenha sido fora dela, longe das câmeras, enfrentando a si mesmo todos os dias. E a pergunta que fica não é sobre ele, é sobre nós. Até quando vamos confundir justiça com linchamento? E quantas quedas humanas ainda vamos aplaudir antes de aprender a olhar com mais humanidade? Porque fama passa, o escândalo some, mas as cicatrizes, essas ficam para sempre. Até mais e tchau!